Alô galera do Biografia Exata, neste vídeo eu vou mostrar para você um homem que viveu há 4.000 anos. Quem é ele? Filho de Abraão e de Agar. Seu nome era Ismael. Colabore com o nosso canal aí se inscrevendo nele. Dá o seu joinha, dá o seu amei, deixe o seu comentário também. Ismael, significado de seu nome: Deus ouve. Ismael, filho de Abraão com Agar, escrava egípcia de Sara, nascido em 1932 antes da Era Comum, ou seja, antes da Era Cristã, seu pai tendo 86 anos naquela época. Quando foi informado de que Sara também teria um filho, de quem proviria reis de povos, Abraão suplicou a Deus em favor de seu primogênito: se Ismael tão somente vivesse diante de ti. A resposta de Deus, depois de declarar que o futuro filho dele, Isaque, seria o herdeiro do pacto: quanto a Ismael, eu te ouvi, eis que vou abençoá-lo, e vou fazê-lo fecundo, e vou multiplicá-lo muitíssimo em cima da terra. Ele produzirá certamente 12 maiorais, e eu vou fazer dele uma grande nação, conforme registrado em Gênesis capítulo 17, versículos 16, depois do 18 ao 20. Ismael foi então circuncidado aos 13 anos, junto com seu pai e os servos deste. Um ano depois, nasceu Isaque. Ismael tinha então 14 anos. 5 anos depois, em 1913, antes da Era Comum, ou antes da Era Cristã, no dia em que Isaque foi desmamado, Ismael foi pego caçoando de seu meio-irmão mais novo. Não se tratava de uma inocente brincadeira de criança por parte de Ismael. Antes, conforme subentendido pelo versículo seguinte do relato, poderia estar envolvida uma zombaria para com Isaque a respeito da condição de herdeiro. O apóstolo Paulo diz que tais eventos eram um drama simbólico e mostra que os maus tratos infligidos a Isaque pelo meio egípcio irmão Ismael eram uma perseguição. Assim sendo, isto era o começo dos preditos 400 anos da aflição de Israel, que terminaram com a sua libertação da escravidão egípcia no ano de 1513 antes da Era Cristã, ou antes da Era Comum. A zombaria da parte de Ismael para com Isaque resultou em ser ele próprio e sua mãe despedidos da casa de Abraão, mas não sem provisões para sua jornada. Abraão tomou pão e um odre de água e deu-o a Agar, pondo-o nos ombros dela, e o menino, e então a despediu. Alguns têm interpretado isto como significando que Ismael, já então com 19 anos, também foi colocado sobre as costas de Agar. E deveras, é assim que rezam algumas traduções. Certos peritos, porém, consideram a frase pondo-o nos ombros dela como sendo apenas parentética, inserida para mostrar como o pão e a água foram transportados. E sendo assim, se esta frase for colocada entre parênteses ou separada por vírgulas, remove-se tal dificuldade. Alguns professores asseveram que a expressão "e o menino" depende do verbo principal da sentença, tomou, e não do verbo deu, ou da palavra pondo. Esta ligação de menino como tomou é feita pela conjunção e. A ideia, portanto, é a seguinte: Abraão tomou pão e água e deu-os a Agar, colocando-os sobre os ombros dela, e tomou o menino e também o deu a ela. Agar, pelo que parece, perdeu-se no ermo de Berseba, e assim, quando a água acabou e Ismael ficou exausto, ela lançou o menino debaixo de um dos arbustos, conforme registrado em Gênesis capítulo 21, versículos 14 e 15. Esta expressão "lançou o menino" não significa que Ismael fosse um bebê de colo. A palavra hebraica Yelid não se refere necessariamente a uma criancinha, mas é muitas vezes aplicada a um adolescente ou rapaz. Assim foi dito a respeito do jovem José com 17 anos na ocasião.
ocasião, que ele foi vendido como escravo sob os protestos de Rúben. Não pequeis contra o menino. Em outra ocasião, Lameque, pai de Noé, também falou de um jovem como tendo ferido. O gesto de Agar lançar o menino tampouco implica que ela o carregava nos braços ou nas costas, embora evidentemente escorasse seu filho cansado. Ela aparentemente retirou subitamente seu apoio, como fizeram aqueles que trouxeram coxos e enfermos a Jesus e quase que os lançavam aos seus pés. Em harmonia com o significado do nome de Ismael, Deus ouviu o seu clamor por ajuda, forneceu-lhe a água necessária e permitiu que vivesse e se tornasse um arqueiro. Como o habitante nômade do ermo de Parã, ele cumpriu a profecia que dizia a seu respeito: tornar-se-á uma zebra de homem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e residirá diante da face de todos seus irmãos. Agar encontrou uma esposa egípcia para seu filho, e este com o tempo gerou 12 filhos, maiorais e chefes de família da prometida grande nação de ismaelitas. Ismael também tinha pelo menos uma filha, Maalate, que se casou com Esaú. Com 89 anos, Ismael ajudou Isaque a enterrar Abraão, pai deles. Depois disso, viveu por mais 48 anos, morrendo em 1795, antes da Era Comum, ou antes da Era Cristã, com 137 anos. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 25, versículos 9, 10 e o 17. Não há registro de Ismael ter sido sepultado na caverna de Maquipela, o local de sepultamento de Abraão e Isaque, junto com as esposas deles, Sara e Rebeca. É interessante acrescentar que Ismael tornou-se uma grande nação, onde veio os descendentes ismaelitas. Inclusive, cerca de 200 anos depois, Jetro, pai de Zípora, tornou-se sogro de Moisés. Claro, Jetro era um sacerdote de Midian, descendente de Ismael. Tá aí, galera, essa é a história de Ismael, filho de Abraão com Agar. Matéria extraída do site jw.org. Um grande abraço e até o próximo vídeo.